100% digital, de cara nova para você. Já estamos no ar. E aqui eu sei, ainda a gente está fazendo com que o estúdio tenha aí, né, a cara da TV Japi. Tá? Falta algumas coisinhas, mas estamos indo. E está maravilhoso. E hoje, olha, nós vamos falar de filosofia, de criminalidade, nós vamos falar do papel do Estado, nós vamos falar do nosso papel, certo? Enquanto cidadão, dos nossos direitos, das nossas obrigações, das forças policiais do Estado, da questão da segurança macro. E eu estou aqui com o professor Rogério Betim, certo? Sim. Obrigado pelo convite, participar no programa. É um prazer estar aqui, né? Espero termos uma boa conversa aqui, né, de grande utilidade pública, né? Obrigado, Deus. Olha, o Rogério, você fez filosofia, depois você fez pós, você fez... Isso. A minha primeira graduação foi em Direito, né? Estudei Direito aqui no Anchieta, né? Sim. E durante o curso de Direito, assim, foi paixão mesmo pela filosofia. Gostei muito de filosofia. Eu não tive no segundo grau, hoje se fala ensino médio, né? Eu vi naquela época que não se estudava essa disciplina, né? Sociologia não existe, não tinha essa disciplina na grade curricular. Sim. E aí eu fui conhecer isso, né, um pouco na faculdade. E aí foi, digamos assim, uma paixão mesmo. E aí eu fiz uma graduação também em filosofia, fiz um mestrado em filosofia, atualmente faço doutorado em filosofia. Mas anterior eu fiz uma pós-graduação em criminologia e sou professor na EAP, em São Paulo, de criminologia. Mas já fui advogado, 3 anos advoguei, né, em 2007 a 2010. Depois eu fui ser agente penitenciário. Foi uma experiência assim incrível. Digamos que eu saí daquela bolha. É um outro mundo, é uma outra realidade, Sim. É uma outra visão. É verdade. Infelizmente, de muitas pessoas, da maioria, é triste. É Sim. muito diferente, digamos assim, daquela... pessoas de valores da classe média, né? Que tem o valor da classe média é muito diferente. Ali isso, né, é diferente. Você sabe que eu entrei nessa área da segurança pública por idealismo, né? E por ter essa noção, de repente eu também fiz direito, me apaixonei por direito penal, mas quando eu vi a realidade eu fui para a área civil. Né? Mas eu tinha, aí o que me quebrou essa ilusão de que a gente vive num mundo perfeito, né? Ou num mundo protegido, exatamente quando você vê o outro lado, né? O lado que a gente renega as pessoas e as pessoas se viram. Elas têm que se virar, elas têm que comer, elas têm que viver, elas têm que formar o seu grupo social. Eu queria que você falasse um pouco disso e quando quebrou e por que você, em termos de filosofia, achou e quebrou isso, porque quando você foi ser agente, você falou, meu Deus do céu, eu preciso enfrentar essa realidade, eu preciso conhecer essa realidade. Sim. E como você bem disse, Douglas, e cada vez mais nós estamos distantes. Eu digo assim, a classe média, né, digamos que tem os valores burgueses, que é estudar, trabalhar, né, que é se submeter a esses valores, né. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão distantes, as pessoas não têm contato com as pessoas, né, digamos assim, da classe D e E. As pessoas moram em condomínio, moram, né, em muros fechados, as pessoas andam em carro blindado, vidro fechado, o contato que vai ter é exatamente numa condição de serviçal. Com empregada doméstica, né? E é uma situação... Com a faxineira. Exatamente. Às vezes num semáforo, né? Ali que tem o cara pedindo dinheiro ou vendendo bala, né? Ou malabarismo. Malabarismo, né? Isso, ainda mais agora na pandemia, muitas pessoas de circo foram trabalhar malabarismo nos semáforos. Então, infelizmente, nós vivemos sim em um país que a desigualdade social é gritante e existe sim...
não há essa integração, né? As pessoas são muito distantes mesmo. As classes, elas... Não digo que tem ódio, mas parece que tem uma certa aversão, né, do outro, né? Sim. E, como eu disse, eu, né, me formei em Direito, advoguei durante um tempo, mas depois eu prestei concurso e fui ser agente penitenciário de 2010 a 2017. Olha, ali eu deparei com uma outra realidade. Mas o importante foi também que eu já vinha com... eu tinha uma bagagem também. Eu não cheguei lá cru, tá? Em 2010. Eu era advogado, já estudava um pouco filosofia, gostava de filosofia, sociologia. Eu falo assim, ó, você tem que ser um rio, né, para não se deixar poluir pelos riozinhos. Mas eu não digo na coisa errada, mas existe uma subcultura. Existe uma subcultura dentro do sistema, não só da população carcerária, como também dos funcionários, sabe? Infelizmente é triste, existe uma subcultura que é da violência, né? É triste, é lógico que cada vez menos, né, o Estado vai criando mecanismos de controle através de câmeras de segurança que vai dificultando isso, mas existe sim uma cultura assim, até de preconceito com o outro. Então ali eu deparei com uma outra realidade, né? Pessoas que eu saí da minha bolha, né? Eu tive uma família em que meu pai falava e a minha mãe, você vai estudar, vai se formar e vai trabalhar. Quer dizer, eu tinha, né, uma orientação, eu tinha um caminho. Ali eu deparei com pessoas que não existiam. O pai é ladrão, a mãe e o pai às vezes muitos são alcoólatras. Qual é a referência que essas pessoas tinham? É o crime. A referência dele lá é o traficante. Porque quem é que tem o carro, quem é que tem... Para um adolescente, a referência dele é o pai dele, que malemar tem um subemprego, que ganha muito mal, malemar consegue sustentar a casa, e que infelizmente é desestruturado, problema com alcoolismo, problema com droga, não é a referência dele. A referência dele, infelizmente, é o traficante ali, né? Que consegue ter um carro bacana, consegue comprar um tênis legal, tem ali os bens de consumo, e aí tem as menininhas, né? As meninas acabam, né, saindo com as meninas. A referência dele passa a ser isso, infelizmente é triste. Sim. Né? Olha, até vamos falar uma questão de modelo, né? Porque esse é um modelo, né, de uma classe e que ao mesmo tempo conhece pai, mãe e filhos, correto? Sim. E que no fim de semana vai na missa, certo? Tem o conhecimento dentro daquele círculo social, né? E se blinda, por quê? Para que não veja aquela realidade existente. Sim. Nós moramos no Brasil. Exatamente. Aqui nós temos mais ou menos, até um levantamento feito pela Unicamp, mais ou menos 20 milhões de jovens nem trabalham e nem estudam. E procriam. Esse número é vertiginoso, porque a multiplicação, se você tiver a curiosidade um dia e de repente for lá no hospital universitário, você vai ver a quantidade de meninas na gravidez indesejada. Sim. Por quê? Porque não tem consciência. Mas você vai ver meninas que não têm dinheiro para comprar mods. Olha a situação, né? Sim, é triste. Certo? E aí, essa é a realidade que a gente vive. Agora, não dá para se blindar, porque o seu filho vai estudar, né? Ele vai na rua, ele vai em algum lugar, ele em alguma hora vai ser exposto. Sim. E aí, esse subproduto social, ele busca. Por quê? Ele vai querer. Ele vai ser o quê? De maneira que ele tem esses bens de consumo, como você falou, tênis, a camiseta, o celular. Sim, nossa, isso é... O celular hoje é assim... Você pertenceu ao grupo, né? Né? Porque eu só quero contar um negócio, depois eu estou falando demais. Que é o seguinte, quando nós lançamos o Sorriso Contente em 1989, por aí, 88, 89, começamos com 13 garotos. Que vive o quê? Marginalizados. À margem da sociedade. O que quer dizer marginalizado? É porque vive à margem. Correto? E filhos do quê? Nós vamos levantar as famílias. Você tem família pai, mãe, não é. É mãe que teve 4, 5 homens diferentes, com 4, 5, 6, 7, 8 filhos desses homens. Sim. Não tem modelo paterno, sim, que aí entra o que você falou, o modelo do traficante, porque
ele provém aquela... A referência dele. É a referência. De quem é bem sucedido, né? Ele é bem sucedido e ele paga, certo? Ele paga, né? E quem vai comprar? Classe média. Sim. Né? Então você tem esse círculo. Bom, e aí esses 13 garotos, meninos e meninas, aí eles ganhavam meio salário mínimo. Sabe o que eles compraram? A primeira coisa que os 13 compraram. Fiquei curioso. Celular. Lembra aquele que você jogava e estourava a cabeça? Tijolão. Que era o tijolo desse tamanho. Foi celular. Os 13. Sim. Hoje, cada vez mais, nós estamos, faz parte, né, da nossa cultura, esse consumismo, né? Sim. O consumir não tem como, né? Então, se você não ter o celular para o adolescente, é não pertencer a um grupo, né? Ele é um Zé Ninguém, digamos assim, né? E aí é o celular, é o tênis, né? Olha, eu tenho uma coisa, sabe? E é simples. Se nós tivéssemos, penso eu, né? Eu vejo. Hoje o salário mínimo nosso é muito baixo, mas se nós tivéssemos um salário mínimo melhor, um pouco melhor, que tivesse um poder aquisitivo um pouco melhor, competiria com o traficante. Porque o rapaz, é lógico que tem que ter emprego também. Infelizmente, não existe políticas de primeiro emprego. Você está dizendo com política de emprego, né? Então, mas o jovem, ele prefere, ele iria com certeza trabalhar lá no Lavacar, se ele ganhasse, não sei, o salário mínimo hoje, não sei, de R$2.000, R$2.200, supriria a necessidade dele. Ele quer comprar uma motinho hoje em dia, tá? É a motinho. Esse salário talvez daria para ele comprar o tênis dele, a motinho. Olha como dificultaria para o tráfico também. Mas hoje não, você tem um salário mínimo um pouco mais de R$1.000, né? E infelizmente nós temos outro problema, que é a falta de emprego também para os jovens. Nós, né, precisamos criar políticas de emprego. E referente a isso que você falou da gravidez na juventude, é interessante dizer, você vê, nós temos nos Estados Unidos, estados lá nos Estados Unidos, onde não há uma educação sexual, mas no sentido, não de, né, as pessoas pensam que é libertinagem, não, mas é de explicar mesmo aquilo na escola, ensino médio, tá? Não é para adolescentes de 15 anos. O índice de gravidez entre os adolescentes é muito maior do que nos estados em que realmente se dão essa orientação. E na França, eu estava vendo um documentário, achei muito legal, muito legal. Na França, a escola pública lá, a orientação é no sentido o sexo é no sentido do amor, sabe? Fala assim, olha, você vai ainda conhecer quem você ama, muito legal, tanto para o homem como para a mulher, e você vai, né, praticar, enfim, né, o ato sexual, mas com quem há uma orientação explicando aquilo. E o índice de gravidez é menor. Então você veja, né, também é uma questão pública discutir. E não dizer porque as crianças estão sendo estupradas porque não usam calcinha, nossa, né? Nossa. Né? Nossa, a gente, infelizmente, estamos escutando isso hoje, né? Sim. Virou piada, né? É triste. Ou o TikTok, né? Sim. E você veja, é uma questão também pública, tem que ser discutido. E aí a referência que você falou, né? A mulher tem, né, vários filhos com vários pais. E aí em sala de aula, eu fazendo estágio, né? Quando eu fiz minha licenciatura em filosofia, eu fui fazer o estágio e eu procurei ir em umas escolas assim, um pouco mais da periferia, aqui em Jundiaí. E aí, você veja como a gente vive numa bolha, Douglas. Eu descobri uma coisa, as pessoas falando de avó. Não, avó é avó. A gente geralmente fala mãe, né? Mãe é mãe, sim, né? Mãe é sim, mãe. Oh. Ali é avó. Eu entendi o porquê avó. Não, avó é avó. Por quê? As meninas ficam grávidas com 15, 14, 16 anos, quem acaba criando é a avó. Então a avó passa a ser o papel da mãe. E ali eu vi para as pessoas ali que a avó era... É a referência. É a referência. Era como fosse a minha mãe. Sim. Você vê? Olha, porque era mãe de duas, né? Exatamente. Da mãe, da criança e da criança. Uma adolescente e da criança. E é incrível, triste, né? O número altíssimo dessas meninas, né, que ficam grávidas. Sim. Né? E aí que você falou, é avó, mas você pensa o seguinte, você está numa submoradia, num subnúcleo, porque é assim que funciona, né? E a gente tem um erro muito grande, que você tira esse subnúcleo, né? Você tira ele da submoradia e você faz alvenaria, mas você coloca tudo junto e dá aquele problema que naquele filme nossa, como é que chama? Que
que mostra a favela do Rio de Janeiro, que tem... Cidade de Deus? Cidade de Deus. E mostrando porque você não alterou a condição. Sim. Você transportou a condição. Eu vi em países, se não me engano, na Suécia, sabe o que faz? Quando tinha as submoradias, eles colocavam em bairro mais populoso, espalhava as casas. Você fazia a sociabilização. Legal, né? Certo? Sim. E você tirava os vícios. Por quê? Porque aquilo vivia e aceitava-se. Sim, sim. O que tinha mais dinheiro aceitava, certo? E o que tinha menos se organizava. Isso foi na Suécia, que bacana, bacana. Nossa, maravilhoso. Aqui a gente tem, né? Cria apartheid, né? Coloca ali no tira canto, daqui, ali, no fundão mesmo, ali para ninguém Sim, ver, né? é. Esconde ali, sei lá. Só que não tem mais como acabar com isso. É triste. São milhões e milhões. É política pública. Isso na criminologia fala. Tá? Então agora quero que você fale, porque ele é professor de criminologia, né? Então fala sobre... Tudo isso que a gente está discutindo aqui é criminologia. Que nem no fato da criança da periferia é uma subcultura. Isso aí, né? Existe uma escola filosófica que surge no século XX que fala da subcultura, que também é um fator que influencia as pessoas a entrarem no crime. Isso na época era novidade. Tá? Você imagine que até hoje, né, você dizer que existem fatores externos às pessoas que levam ela a praticar criminalidade, existe um tabu. Não, que isso? É como se fosse o livre-arbítrio. A pessoa tem um livre-arbítrio de escolher. Mas espera aí, livre-arbítrio, ela pratica o crime por mero prazer. Eu acredito que em último momento ainda é a escolha da pessoa. A pessoa ainda é responsável. Mas a pessoa só conhece aquilo. Né? A pessoa só conhece aquilo. Qual é outro conhecimento que a pessoa tem fora daquilo, né? Daquela cultura dela, né? Fica difícil. Então, o sujeito que consegue sair, nós vamos querer que naquele bairro mais pobre, lá na Várzea Paulista, né? Chamada Vila, surjam médicos. Aí vai ser difícil, Como? Explica como sair. Pode ser que exista, mas vai ser exceção. Ele não vai ser a regra, né? Porque a cultura dele é outra, né? Eu acredito muito em educação, sabe? Portugal tem uma coisa muito... Portugal, na educação, eles falam que não existe democracia enquanto a educação não for igual para todos. E isso é fato. Você está criando oportunidade para todo mundo. A educação... E no Brasil é gritante a diferença educacional. Né? Você fez escola paga. Não, eu estudei escola pública nos anos 80. Eu também, mas depois eu fui para faculdade. Depois eu estudei no Mackenzie. Aí isso, então. Mas aí eu tive o ensino médio, eu estudei no colégio técnico. Aí é diferente. Ali até a metodologia é diferente. Eu me adaptei muito fácil com aquilo. Né? É uma escola que é pública, mas tem um modelo... Colégio técnico? Colégio técnico aqui, o Vasco. O que você fez? Eu fiz agrimensura e o ensino e depois eu fiz também o ensino médio lá, isso que era o segundo grau, né? Eu fiz agrimensura. Você fez agrimensura também? Eu ficava naquele topógrafo. Eu fui topógrafo 10 anos, mas eu não me formei. Quando eu estava no segundo ano, já dava para trabalhar. Eu fui trabalhar. Você veio trabalhar? Fui topógrafo. Olha, o meu pai foi topógrafo. Meu pai se formou lá no colégio técnico nos anos 70, em 74. Ele... Por aí, eu estava lá. Meu pai deve ter conhecido o Zé Dias, né? Sim. Deu aula para você. Você é filho do Zé Dias? Não, ele deve ter conhecido, estudado na época do o Zé Dias era da minha época. Não sou filho do Zé Dias. O Zé Dias foi muito conhecido, um professor. Sim. Tive aula com ele. Sim. Brilhante. Mas, nossa, agrimensura. Eu trabalhei no DAI, eu fiz estágio no DAI da agrimensura. Mas mas continua falando. Daí dessa questão. Aí a criminologia que eu falei, a criminologia ela é uma ciência, né, que é uma ciência empírica, né? Ela é interdisciplinar, porque ela dialoga com as outras ciências. E aí qual são o objeto de estudo? É o crime, o criminoso, né? Crime é o que está descrito na lei, né? Sim. Enfim, artigo 121, né? Sim. Matar alguém, enfim. O criminoso é quem pratica o fato descrito no artigo. E a vítima, que é quem sofre a ação, né? Também se estuda a vítima também, né? Existem diversos tipos de vítima.
E o controle social. O controle social também faz parte, né? E que fala isso, que é o controle formal e o controle informal. O controle social são mecanismos, é uma instituição, um mecanismo. Que o Estado tem, né? Não, então, o Estado, exatamente, o Estado e também a sociedade, porque é um controle que é um mecanismo de controle que visa a submeter os indivíduos às regras sociais. É uma convenção ali social que existe. Todos nós, não tem como, né? Sim. Eu sou anarquista, colega, me desculpa, mas... Anacrônico, né? É uma utopia, eu acho válido, é uma utopia. Eu admiro também, gosto, mas é uma utopia. Você vive em uma sociedade que tem regras, né? E quais são as formas que essas regras, quem é que apresenta essas regras? Tem um controle formal e um informal. O formal, ele é o Estado, aí sim é o poder judiciário, é a instituição, né, jurídica, porque pune as pessoas, tem um caráter punitivo e visa controlar a gente. Você acha que o caráter punitivo é uma vingança social? Boa pergunta. Eu discuti muito isso. Então, e aí eu cheguei a uma conclusão. Então, aí tem o caráter informal. O caráter informal, que é o caráter educacional, que é a família, que é a sociedade. A igreja tem esse papel também, né? Então você veja como... Importante. Sim, porque apresenta regras também, pra gente se meter. Boa pergunta. Você falou que é uma vingança. Que é uma vingança... Olha, a nossa sociedade hoje, podemos dizer que ela tem a sua forma, essa forma de existir, contratualista, tá? Sim. Né? Se você pegar o iluminismo, né? Vamos no direito, o iluminismo influenciou o direito muito. Vamos ter o César Beccaria, ele foi... Você imagine antes, as pessoas eram um suplício, que forma que as pessoas eram punidas? Era jogada na fogueira. O rei ou o clérigo, não sei, né? Queimava. O Papa. Olha, ele é uma bruxa. Uma bruxa. Que joga na fogueira. Um feiticeiro. Isso. Os contratualistas da época vão começar a exigir, e aí o iluminismo, né? Na área do direito vai começar a exigir o quê? Vai começar a exigir que tenha legalidade, né? Fala assim, olha, a pessoa tem que ser punida. Você é né, jurídica. Legalidade tem que ter lei, né? Sim. E aí o Beccaria vai ter esse grande papel importante, que ele vai sintetizar tudo e vai começar. Legalidade, proporcionalidade, e aí que vão surgir essas regras. Aí você fala, ele é vingativo? É difícil, às vezes eu falo, às vezes sim, às vezes não, né? Existe sim quem é que faz as leis? Eu tenho uma posição firmada. Gostaria de saber. Você sabe por quê? Eu penso o seguinte, nós isolamos e nos fechamos numa bolha, correto? Sim. Quem invadir a nossa bolha, nós nos vingamos, excluindo mais ainda do que ele é excluído. Sim. Certo? E mais, que ousadia tem entrar no meu mundo e invadir o meu mundo, por exemplo, e pegar um bem que me pertence. Sim, tá. Que eu lhe neguei. Correto? Em toda a sua existência. E mais, lhe neguei a capacidade de sobrevivência. Ele se tornou uma fera por quê? Porque ele foi marginalizado. Ele foi tirado desta bolha social. Sim. Então você aí eu acredito que é punitivo, né? É punitivo. Por exemplo, roubar um celular. Roubar um celular 5 anos e 4 meses. Sim. O cara fica lá 5 anos e 4 meses preso. Numa cela que é do tamanho desse estúdio aqui, ô Douglas. 50 pessoas. Menor. Eu vi, porque você trabalhou. Sim, trabalhei 7 anos. O cara tem isso aqui com 25. 25. Um dormindo em cima do outro. Às vezes ele dorme, a gente brinca, fala, dorme de conchinha, mas não tem como, você vai dormir como? Não cabe, né? E o cara pega 5 anos e 4 meses porque... Imagina um jovem, ele tem 18 anos, ele vai furtar o meu celular, eu vou ficar bravo. Lógico, pô, eu gastei grana para comprar isso aqui, isso é meu e não sei o quê. Pá! Isola, vai preso! Certo? Sem estudo, sem nada, ele não teve uma criação nenhuma, ele é uma fera. Sim. Certo? E você sabe que ele é fera. Tá? Você joga lá dentro. Como você acha que ele vai sair? Vai cumprir um sexto. Tudo bem. Revoltado, né? Como que ele vai sair? Psicologicamente, ele vai se sentir como vítima. Sabe, uma outra experiência que eu tive também, que eu observando, né, a população carcerária, eu sempre, durante 6 anos eu trabalhei no setor jurídico, que é o CIMIC, né, como eu era formado em Direito, eles me mandaram no setor, que é uma espécie de setor jurídico da cadeia. E lá, onde que eu trabalhei, tinha semiaberto, então a gente trabalhava com presos
3, 2 presos, ficava 8, 6 horas por dia, trabalhando de segunda a sexta. Conversava muito, né? Sim. E existe um fator psicológico que eles pensam... O Estado, exatamente como você falou, que é uma vingança, a forma de colocar eles lá, né? Porque assim, você imaginou, submoradia, o sujeito nasceu numa submoradia. Não, ele é currado. Sim, teve uma subvida, uma subalimentação. A mãe Sim. dele ele não tinha dinheiro para se alimentar. Subvida, submoradia, tudo sub. Aí o dia que ele resolveu fazer alguma coisa, falar, isso não. O cara só conheceu a violência. E você conhece o poema, né? Eu lembro do Abujamra agora. Não lembro quem que é o autor. O Abujamra tem esse poema, né, que ele declamava, né? Maravilhoso. Sim. Então, e é fato isso, né? E aí, o dia que ele, né, quer sair daquela condição de sub, você não, né? Aqui não. Então, você não tem o direito de entrar no meu círculo. E aí ele vai para o sistema penitenciário, foi como você falou, num espaço muito pequeno, coloca 50 pessoas, restrito de tudo, né? Você imaginou colocar você lá, ficar anos fechado numa jaula? Tá? É ridículo isso. Jaula. E não tem sociabilização. Não. A lei diz que ele teria que ser recolhido dentro do sistema sociabilizando. Sociabilizar. Sim. Piada. E aí, psicologicamente, ele vai se sentir como vítima. Ele não, isso é fato, isso, sabe, na cabeça deles é fato. Eles se sentem como vítima, eles não são culpados. Ele não, é incrível isso. Se sente como... Agora, eu acho incrível, assim, quando eu vejo discussão, né, e eu acho, né, ridícula, que fala assim, olha, eu tenho solução para isso, eu resolvo. Não. Vamos diminuir de 18 para 16, para 14, bota todo mundo lá dentro na jaula. Não. E acha que vai sair o quê de lá? Uma hora vão voltar para a sociedade. De que forma que você quer que volte? Ele vai voltar revoltadíssimo, ele vai voltar com vontade de matar. Sim. Por isso que a gente vê às vezes crimes bárbaros. Sim. E se fala, como que pode? Pode. Sim, pode. Não é que pode, acontece, mas isso, ó. Sim. Você imaginou 20 milhões de jovens que não trabalham e não estudam e são marginalizados e estão procriando e com raiva social. Sim, que vive uma subcultura, né? Nossa, diferente da subcultura. nossa, né? Não é Sim, uma cultura como a nossa. Não. E aí, o que você faz? Sim. Como soluciona isso? Se você falou que Portugal não há democracia se não houver educação para todos. E não adianta isolar, né? Gostaria que você falasse mais sobre isso e a experiência que você teve e quais são os caminhos, né? Não, o caminho é complexo. Eu entendo que a gente é políticas públicas, né? A gente fala em prevenção primária, o que secundária. É política pública? Política pública. Olha, explica um pouquinho, sim. Porque como nós somos muito apaixonados, latinos, né? Sim. Nós elegemos os nossos mitos e acreditamos que eles vão resolver todos os problemas. Isso, todos resolvem. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário. Tem que ter uma participação, inclusive, da nossa, né? Nós somos responsáveis também pelo estado em que a gente mora, né? Mas, então, quando a gente fala em prevenção na área da criminologia, a gente vai falar, por exemplo, prevenção primária, né? A necessidade, a prevenção primária é a mais longa, né? É aquela desde o nascimento nosso até o final da vida. Saneamento básico. Quando a gente vê nosso país, eu não sei te dizer a porcentagem. Jundiaí é oásis, hein? Então, Jundiaí isso, é oásis. que seja dito, o estado de São Paulo, Jundiaí, não é a realidade do nosso país. Não é aqui, a realidade. Vai na Várzea. As pessoas não... Vai em Franco da Rocha. Morato. Vai em eu trabalhei em Franco da Rocha, na CESP, eu fiquei 2, 3 anos na CESP, eu morava, né, pobre e trabalhando, né, e morava lá em Franco da Rocha, numa pensão, 6 homens dentro de um quarto. Aquele cheiro me entrava, me dava um asco. Olha, você já teve a experiência. Entendeu? Mas isso, sabe o que fez em mim? Cresceu. Isso me fez crescer, isso me fez compreender a realidade de verdade, não a realidade, né, da bolha que a gente acha que existe. Sim. Mas aí, fugindo um pouco do assunto, o homem, nós temos uma capacidade de
de adaptação gigantesca. Fantástico. Você falou, viveu em 6 pessoas, Fantástico. né? Eu tive uma Fantástico. experiência de 3 meses quando eu fui estudar em Araraquara. Eu morei com 13 homens. Eu era o 13º. Numa casa pequena. A gente dormia, todo mundo ali espalhado. Primeiro dia, eu lembro que eu voltando para Jundiaí de carro, a hora que eu vi a placa Jundiaí, comecei a chorar. Comecei a chorar. Eu falei, não, eu vou morar, eu vou ficar num hotel, vou ficar morando num hotel sozinho. Mas aí eu pensei, até dava para pagar. Aí eu pensei, não vou, eu quero ficar lá junto com o pessoal, vai ser bacana. Passou 3 meses, no dia que se despediu, eu chorei. Eu chorei, porque aquilo era uma família. Sabe como a gente tem uma capacidade de... E a mesma coisa acontece também com os presos, viu? Quando a gente vê no pátio, né? Porque assim, aqui as celas ficam, né? E no meio fica um pátio, né? Que é uma quadra de futebol. Os presos ficam abraçados, às vezes um com o outro. Aí você fala, não, aquilo ali sei lá, relação sexual. Erótica entre eles. Não é. O ser humano Amizade. precisa disso, amizade. O ser humano precisa desse contato, né? E você vê um andando abraçado com o outro. Mas ali é um outro mundo mesmo, viu? É um outro mundo e, infelizmente, foi como você disse, nós temos um pensamento ainda de vingança. E a resposta que o Estado dá é prender, é prisão. Existem outras formas de resposta que o Estado dá para a prisão. Múltiplas outras formas. No Brasil é adotada outra forma, né? A partir de 95, a Lei 9.000 e... Quando eu pensei em Conselho de Segurança, no fim da década de 80, 87, 88, por aí, antes da Constituição, nossa, eu fui massacrado. O que esse cara quer? Algo veio de Marte, né? O que ele está falando? Sim, é uma forma de E eu falava tudo isso. Quando eu saquei, né? Eu me toquei como funcionava a sociedade. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ficar quieto. Posso ficar quieto. Porque é um crime se você tem capacidade de movimentar, porque importa é o movimento. Sim. Certo? O movimento isso em filosofia é muito bonito. O devir, né? E você joga pedrinha na água, reverbera. Você tem a capacidade de jogar a pedrinha. E tendo essa capacidade, você não pode se omitir. É um dever seu. É um dever humanitário. Sim, legal. Eu penso isso também, viu? E, infelizmente, no meio acadêmico, às vezes, isso é um pouco fechado, viu, Douglas? Eu sei. No mundo acadêmico, isso fica muito restrito ao mundo acadêmico. Eu tenho também algumas experiências no mundo acadêmico. Eu faço doutorado, então eu convivo no meio acadêmico. Sim. E é um pouco fechado em relação a isso. Sim. Eu fico um pouco triste ali, eu fico, às vezes, não comento. Vejo que também um preconceito do mundo acadêmico, não querer compreender o fora da bolha dele também, né? É muito triste isso. Mas é isso que você falou, a resposta não tem que ser só a prisão, só a vingança, né? Nós temos que procurar outra forma de resposta. Se eu não me engano, no Brasil, 80% da resposta do Estado é a punição, prisão. Existe 20% de outras formas, que já há uma mudança, né? Que foi nos anos 90, né? Sim. E que é a prestação de serviço à comunidade. Eu vejo pessoas reclamar com isso, mas, o sujeito praticou um crime pequeno, é tão pequenininho o crime dele, né, que se ele paga uma vez por semana que ele vá num órgão público fazer e prestar um serviço, com certeza, sabe, aquilo vai servir para ele de educação, né, ele vai entender que ele fez algo errado, né, do que colocar o sujeito um ano e meio preso, né. Você sabe uma coisa, olha que experiência fascinante. Na área da segurança, o bombeiro, ele é assim, super bem aceito. visto, sim. Certo? Na comunidade, né? Todo mundo aceita o bombeiro. Sim. Certo? Bom, polícia... esse é um tremendo modelo. Sabe o que a gente fazia? Levava essa garotada que estava, né, em dificuldade social, né, e aí fazia o quê? Lá conhecer o bombeiro e, sabe, isso cria um novo modelo. Por quê? Porque o que você falou lá em casa, ele é espancado, né? Vários irmãos de vários pais, então a mãe às vezes bêbada, coitada. O pai também, né? Isso está cheio. Por isso que dá nisso tudo, né? Sim. E aí, eles vão o quê? Se eles vão para o tráfico de drogas, né? Eles são os mulas, os aviãozinhos, né? Os entregadores, né? Que o traficante tenha sempre noção disso. O traficante top não pega-se,
Não, Nunca ele nem mora se na pega. periferia, né? Você nem sabe quem é. É. Às vezes está dentro do seu convívio social. Mora ali no condomínio. Tá? Está dentro ali da tua vida. Você não tem a menor ideia que ele é o banqueiro, né? Disso. E aí você faz o que para resolver tudo isso? Você prende as camadas mais baixas. E eles são... Isso é uma indústria. E essa indústria faz o quê? Usa essa mão de obra, porque um menino desse, vamos usar essa linguagem, dança, no dia seguinte tem outro, dança, no dia seguinte tem outro e tal. E aí esse círculo vicioso da droga, como interromper se você não dá e marginaliza? E você não resolveu o problema, né? Isso. Geralmente foi como você disse, no outro dia, nem outro dia, no mesmo dia já Sim, é já, substituído, a gente né? sabe Por disso. um outro menino, um outro rapazinho ali, né? Mas e o problema? A gente resolveu prendendo aquele menino? Não resolveu o problema vai continuar, né? Eu acho que tem que ser discutido, eu acho interessante discutir. Né? Eu acho que fica feio, né? O Noel Rosa fala, quem age vive perdido, né? Sim, Eu sim. penso. Sim. Eu penso que a gente tem que discutir. Eu sei que é um tabu para a nossa sociedade, o Douglas, mas a legalização, viu, das drogas, né? Eu acho que os países, se a gente pegar modelos, né? Inclusive eu gosto muito da referência europeia. Tá? Eu gosto. Eu acho que no processo civilizatório, Sim. lógico, eles Melhor estão... que os Estados Unidos. Sim, eu acho. Sim. Eles estão no processo Principalmente na civilizatório. questão da educação e o tráfico de drogas. Lá, se você pegar a democracia, lá já é de 300 anos, né? Não que nos Estados Unidos também não seja, os Estados Unidos também. Ele tem essa tradição, né? Mas assim, a gente vive um momento que a referência nossa é muito os Estados Unidos, né? Eu gosto, mas mesmo nos Estados Unidos, também há diversos estados que já estão Sim. praticando essa política, né? Vamos falar de droga. Vamos falar, eu sou totalmente a favor da liberação da maconha. Isso necessita se pensar sobre isso. Nossa, isso é um avanço social assim tremendo. Até porque a maconha, eu não sei te dizer, eu não sou médico. Será que ela causa tanto estrago? O álcool causa mais estrago, né, na família. Eu estou me se drogando aqui. Álcool. Eu adoro. Sim. Eu adoro vinho. É uma droga? Sim. Sim. É uma droga de 6.000 anos. Exatamente. Que inebria a alma. Sim. Vou falar poeticamente. O álcool o vinho inebria a alma. Sim. Né? Sim. É maravilhoso tomar vinho. Deus do vinho, mas Deus é da droga. festa. Lógico que é droga. Lógico que é, sim. Tudo aquilo que altera o seu psique é droga. Sim. Né? A maconha também, né? A maconha. Mas talvez só que a maconha, olha que coisa interessante. É um calmante também. Sim, tem vários estados americanos já estão, né, com essa política da descriminalização da droga, da maconha. Uruguai, Argentina também. Argentina, vários países já estão, porque é o seguinte, isto na mão do traficante não gera imposto, certo? Emprego formal? Emprego formal não gera, tá? Na mão do Estado, isso cria primeiro lugar, uma tributação imensa. Sim. Segurança de consumo. Exatamente. O jovem não vai escondidinho Exatamente. morrer. Estou e praticando tomar um crime, né? Existe aquele fator psicológico. Estou Lógico. praticando um crime, né? Sim. Aí acaba assim, né? É Sim. possível que aumente, né? Vá para buscar outras drogas. Sim. Né? Então, resumo, sabe, cria uma série de alternativas para que o Estado tenha. Vamos citar isso aqui: o álcool. O álcool, quando até ser liberado, nossa, morreu gente adoidada. Douglas, recentemente, no século XX, já vai Sim. Al Capone, Sim. em Chicago, foi proibido o uso de bebida alcoólica. Isso em 1920, né? Nós Sim. estamos falando de uma coisa de menos de 100 anos, 100 Sim. anos atrás, de um Sim. século. Foi proibido o álcool. Foi o período que mais se consumiu
álcool naquele estado. E mais crime. E mais crime, porque daí você vai ter uma máfia. Al Capone ganhou muito Sim. dinheiro com isso, da produção, e a produção do álcool, da bebida alcoólica, de péssima qualidade. Além de você, foi o período que mais se consumiu álcool, também se consumiu uma bebida de péssima qualidade. Sim. Porque daí é feito sem nenhuma vigilância do Estado, né? Sim. Veja, se nós tivéssemos... E nem controle, farmacológico Exatamente. sobre isso, Sim. né? Porque hoje o sujeito vai comprar uma maconha, não sei, lá no morro, de repente pode mescladinho, que fala, mistura com crack, e aí? Sim. O sujeito fuma uma vez isso, é lógico que depende do organismo, mas há pessoas que basta uma única vez que O usa crack, esse tipo sim. de droga, Que é né, subproduto. e não consegue parar nunca Você mais. via cracolândia. né, Eu nunca fiz mais. questão, há um tempo atrás, né? O Cláudio Levada, né? Meu irmão, ele passava sempre por ali, né? E eu falei, como que era? Ele falou, você não passou lá ainda? Eu falei, não. Ele falou, então vá. Vá lá, passa lá para Aonde? você Aqui ver. Né? Em São Paulo, Em São na Paulo. Cracolândia. Meu teve Deus coragem? do céu. Nossa, eu vim deprimido, juro. Eu Eu fiquei imagino. deprimido. Eu olhava aqui, tinha uma moça, coitada, ela fazia assim, e ia de um lado ao outro. Não é. Uma moça, 20 anos, sabe? Nossa, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus, o cérebro dela já está fritado. É zumbi, né? Fica É que nem um zumbi. zumbi andando, né? Sabe aqueles, Não, aqueles filmes de zumbi? É zumbi. É assustador. Eu também. Eu fico assustado quando eu deparo com essas coisas. Eu fico assustado, eu fico chocado, eu fico imaginando como é que pode Então eu ser vou falar uma vivendo coisa para aquelas você que nós condições. discutimos muito no Conselho de Segurança quando eu era presidente. A questão da qualidade da droga. Por exemplo, recebe a pasta de coca, né, refina lá no meio do mato, porque os laboratórios não vai pensar que é, né, os grandes laboratórios, nada, é aquele negócio lá escondido, sujo, né, porcariada, mosca, de tudo. Aí você tem lá, sei lá, 1 quilo de cocaína. Aquele quilo vai virar 10 quilos. Eu já vi falar em 90% é de outra substância. A cocaína que se consumia nos anos 80, parece que 90% era isso aí. era a cocaína mesmo, né? Ah, era. Hoje é a mistura. Hoje é a mistura. 10% de cocaína. O resto é... É porcaria. O que é? Coisas. Pó de gesso, talco. Tem algumas coisas para dar batimento, sabe? Para dar uma Isso. sensação de... Sim. Não, imagina pro coração aquilo. Sim, faz mal. Tum, 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 tum. Imagina. Sim, é muito pior Imagina do que aquilo usar... corroendo. Imagina o cérebro. Sim, sim. Hoje, inala, né? é isso mais ou menos. Hoje algo em 10% é cocaína, o resto é lixo. Sim. Que o jovem consome achando que está... Não. Porque tem o aspecto psicológico, que ele é levado a achar que ele... Né? Sim, vai causar um barato, uma brisa que eles falam, né? Sim. Mas infelizmente é muito pior do que se o que a Estado cocaína. tomasse conta Sim. disso e produzisse, né? Sim. É aquilo que eu falo, é um tabu discutir na sociedade. Mas você fala, Freud, Freud, o pai da psicanálise, ele fazia uso de cocaína. Sim. É lógico que existia um uso consciente, mas estamos falando no começo do século XX. Não, nós estamos falando, Era outra época, se vendia em farmácia. Se vendia em farmácia a cocaína. Como é como que chama lá, que cheira lá, lança-perfume, que jogava, né? Sim, era no carnaval. No carnaval. Até então, né? Não sei se tinha relatos de... Era preso nos anos 70, nos anos Sim. 60, lança-perfume. Era livre, né? Era livre, né? É. Então, e eu também, eu acho que tem que ser discutido. Tem um documentário do Fernando Henrique Cardoso, que ele teve coragem de Sim. fazer, eu achei muito legal, que quem produziu foi o irmão do Luciano Huck, né? Eu acho que é Quebrando o Tabu o nome do documentário. Não sei se Putz, você eu assistiu. quero ver se... Não, eu quero ver se eu muito, acho, muito para eu legal. passar. E aí- Porque eu gosto sempre de muito provocar legal. a sociedade. É, Eu eu passo sempre coisas que levantem o quê? Discussão. Sim, é muito Faça legal. pensar. E ele vai, Pense! ele vai para a Europa e ele mostra como é na Europa. Por exemplo, eu não lembro se é a Alemanha, alguns países em que o governo distribui. Lá eles têm problema com heroína. Lá a heroína é uma droga que causa suicídio. Né? É diferente do crack. Abstinência né? E leva o sujeito ao suicídio e à overdose. Diferente do crack. O crack, o crack é uma droga complicada, viu? E depois eu falo alguma coisa do crack. Mas a heroína, que se usa na Europa, ela é uma droga que, sim, a abstinência dela é muito forte também e que leva a pessoa ao suicídio. Diversos
artistas, né? Nos anos Sim, 90 sim. morreram no Sim. rock. Eu gosto de Sim. rock. Você Sim. vai falar um Nossa. monte. É tudo uso de heroína. Que levou ao E suicídio. cá entre nós, eram os meus ídolos, Isso, tá? os meus Você também. tem Jenny Joplin. Nossa, você Jimi tem Hendrix. Jimi Hendrix. Eu estive no túmulo do James Douglas Morrison. Olha, que Jim legal. Morrison. Que Né? legal. Cheio de bagana jogada no chão, assim. De banana? É? Nossa. Sério? Ele morreu com 27 anos, 27 muito jovem, anos. em plena atividade ali, né, artística dele. E na Europa, na Alemanha, o que acontece? O Estado ministra essas drogas. O sujeito, ele precisa daquela droga, sabe? E é injetável, para poder trabalhar, para poder ter a vida dele. Então ele chega lá e aí é ministrada essa droga, uma quantidade suficiente para que ele possa passar o dia dele, não é, no E com trabalho, controle farmacológico, tudo. exatamente. E aí lá, eu não sei, é ministrado por um agente de saúde. Acabou. Sim. Ele não vai usar mais para ter uma overdose, não. E é de graça. Ele vai lá, usa a dose dele, ele não precisa roubar. Ele vai ter a droga dele diária ali. Sabe, é um tabu falar. A sociedade fica assustada com isso, mas deu certo. Porque daí ele não vai roubar, ele vai ser ministrado essa droga. E detalhe, se ele tiver afim de parar com aquela vida, ali é um legal. Ele não está indo buscar no tráfico de droga. Sim. Ele está indo, Sim. sabe onde ele está indo tomar a droga Sim. dele? E você sabe... Tipo assim, é num ambulatório. Então Esse se ele quiser parar, agora, ele esse para. aqui não é droga, é um chardonnay, tá? E Só é uma tremendo- droga mais sofisticada. É, mais uma sofisticada. droga mais gostosa. Agora, o crack, o problema do... Aqui no Brasil, o crack chega acho que nos anos 90 que tem esse surto. O crack é uma droga complicada, porque o sujeito... Se acreditava no começo que ia morrer logo, e não morre. Não morre, o sujeito fica 20 anos usando o crack, ele tem uma dependência muito forte, é assustadora. Eu já vi relato de pessoas que falou assim para mim, a gente trabalha no meio do crime e eu gosto de conversar, Sim. sabe? Eu não né, Na pra verdade, ter uma você faz experiência, laboratório, né? Ele falou assim, olha, eu comecei a usar crack com 40 anos. Primeira vez que eu dei o primeiro trago, eu falei, todo o meu dinheiro agora eu só vou gastar com isso. O cara me relatou isso recentemente, o cara me relatou assim. Fiquei assustado, porque ele era um sujeito que tinha roubado o uso do emprego da violência, um celular de uma senhora, de uma moça, mas estava bem vestido e conversava bem, falava bem, sabe? E eu falei, eu vou começar a conversar. Fiquei horas ali, né? Fiquei conversando com ele. E aí ele me relatou isso. Eu fiquei, nossa, você vê como que é o crack. E outro dia eu vi um documentário de um traficante no Havaí, contando, olha, eu vendia heroína, cocaína. Os meus clientes, eles vinham uma vez por semana buscar cocaína, buscar heroína. Comecei a vender crack. Eu tenho poucos clientes, ou seja, corre pouco risco com a polícia, né? Isso no Sim. Havaí. Só que eles são fiéis, eles vêm todos os dias buscar. Sim. E Olha vem que 20 loucura. drogas. Você vê, Olha é que uma loucura. droga que se o sujeito tiver, sabe, 100 reais, ele vai comprar 100 reais em pedra. Custa 5 reais, 10 reais, não sei. Se ele tiver 1.000 reais, ele vai gastar. E vai usar aquilo tudo num dia Sim. só. O relato de eu falei, eu gosto de conversar. Teve conversando com um usuário, um dependente químico, ele tinha uma boa instrução, e ele me falou assim, olha, Rogério, funciona desse jeito. Você está 5 anos sem usar crack, 5 anos, você pesa 160 quilos. 5 anos sem usar pedra de crack, né? 160 quilos. Se você colocar aqui uma lasanha e uma garrafa de Coca-Cola, o sujeito pesa 160 quilos, está 5 dias sem comer. A lasanha e uma garrafa de Sim. Coca-Cola é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Uma delícia. E se colocar as pedras de crack ali, ele vai primeiro na pedra de crack. Sério? Eu fiquei, nossa, ele falou, Sério, Ele a falou, dependência é desse ele jeito. falou, Rogério, todos os dias eu tenho que lembrar disso. Um dia que eu abandonei, e esse rapaz até ele buscava ajuda espiritual, né? Ajuda Sim. na igreja. Né? Ele falou, um dia que eu me descuidei, voltei a usar. Você vê como o vício, e era uma pessoa instruída, uma pessoa que tem, sabe, consciência do vício dele. Nem todo mundo tem também, né? Ele Sim. tinha essa consciência. E é triste, né? Você vê que é uma droga e que, infelizmente, no nosso país hoje, existem milhões de usuários de crack. Nossa. E a gente não vê uma política pública aí, Não. vê, né? Porque é uma Você droga quer- perigosíssima. Olha, é triste porque, nossa, né, eu me empenhei tanto nisso, eu briguei tanto por isso, para que se desenvolvesse políticas públicas em relação a isso, né? Primeiro parar com essa questão da descriminalização da criminalização do coitado. Sim. Ele é um coitado, ele é vítima, né?
E vai pensar que fala assim, puta, mas não tem vergonha na cara? Larga essa ideia. Você fumou cigarro? Não, eu já fumei de brincadeira. Eu nunca fui usuário eu fui de cigarro. tabagista muitos e muitos anos. Eu fiz 6 tentativas para parar de fumar. Até conseguir. Não é porque é dificílimo. O meu corpo estava acostumado com aquela droga do cigarro, com aquelas substâncias. Então, para você pegar e falar assim, ora, eu sou homem, eu paro. Vamos parar de falar bobagem, né? Você precisa, o seu corpo precisa se limpar. É difícil. Lógico que é. Até você conseguir tudo. Imaginou o crack, porque você vive uma parei isso, marginalização tremenda. E eu parei isso em 94. Sabe por quê? Porque o meu irmão morreu de câncer com 30 anos de idade. E era tabagista também. Ele era, os primos, todos nós. Porque era, você lembra, a propaganda maciça. Isso que eu ia falar agora. Né? E você vê como que uma propaganda, e realmente no Brasil, vamos falar francamente, houve uma propaganda do contrária ao cigarro. Sim. E era comum fumar. Você via nas novelas, né? As pessoas com cigarro, sim, né? Assista as novelas antigas, os filmes antigos. Os filmes, né? Inclusive Hollywood Rock, que foi em 91, era a propaganda de cigarro. Nós tivemos no nosso país uma política pública, o contrário ao uso. Isso chama-se política pública. E deu certo. Eu tive uma experiência particular com isso na penitenciária em que eu trabalhei, a CIPA, né? Fez um trabalho. Todo mundo fumava. Eu entrei em 2010, eu não fumo. Eu lembro que o primeiro dia eu cheguei em casa rouco, sem voz, porque eu fiquei 12 horas lá fumando junto. Imagina, é um ambiente fechado. Você fumou? Fiquei fumando junto com o pessoal. Falei, nossa, que absurdo, agora eu vou ter que ficar nessa vida. Né? Horrível. A CIPA fez um trabalho muito bacana contra o tabagismo. Sim. Muitas pessoas pararam de usar o cigarro. E dificultou, né? Vai fumar cigarro? Não pode fumar aqui, você tem que ir num lugar aberto. Sim. Diminuiu muito. Eu me lembro, uma vez eu fui... Política pública. Estava no avião, então era o seguinte, o avião, até aqui fuma, daqui para trás não fuma, ao contrário. Isso, né? E eu lembro que eu estava com os meus filhos ali, né, minha esposa na época, e ali eu estava no limite. Nossa, o cara de trás... Soltando. Nossa, eu me lembro que eu terminava de almoçar num restaurante, eu acendi um cigarro, não eu, todos acendiam o cigarro. Era até uma social, era um social, você pedia um café, eu fumava, comecei Minister, depois você vai, né, passa pelo Hollywood, que é mais forte, eu terminei fumando no Galaxy, que era o mais fraco. O Galaxy. Mas, nossa, eu fumava e eu achava que eu estava com câncer no pulmão. Então vinha culpa, aquilo. Tá. Nossa, você teve essa um ciclo horrível. Me lembra Crime e Castigo de Dostoiévski, aquela coisa, né? Você fica. Deixa eu mandar um abração para um monte de gente aqui que está falando. A Maria Isabel Anhelo, nossa amiga, beijão. Maria de Fátima Corrêa, Jonas Prado. Ótimo programa, mandando um abração para você. Obrigado. A Cíntia Andreassa, grande Rogério. Obrigado, Cíntia, conheço minha amiga. O Felipe Guerra, Ana Maria Barqueta, Fernando Dorta. Opa. Parabéns, Betim. Tá mandando. Você tem um monte de fã, hein? Silene, boa noite, legal. A Silene Antunes, isso só no Brasil mesmo, sem CDHU. Parece mais não sei o quê. Reflexões necessárias. O Marcelo Pidorri, desculpa, o Paulo Queijão está assistindo, tem um monte de gente aqui, a Silene falando, esperar que o povo, né, libere e tal, não sei o quê. Andréa Terra está assistindo, o Henrique Parra, Marisa Turqueto, então um beijão para todo mundo. E olha, é o seguinte, a gente está tentando, eu fiz isso há 30 anos atrás, hein, tomei pau de tudo quanto é lado. Discussão. O que se precisa? Não pode ter medo de discutir. Sim.
Isso em filosofia dialética. A dialética. Isso é em política. Explica isso. A dialética, vamos sim, falar a tese, a de antítese, filosofia. a síntese, né? Sim. E quando a gente abre isso para a questão política, a política democrática é a institucionalização dos conflitos. A gente tem o A e tem o B. Sim. Tem que ser discutido a posição do A, buscar um meio termo disso, né? É triste quando a gente vê uma política em que só existe um lado. Sim. Triste, né? É massacrante, né? Foi assim no governo passado também, foi assim. Isso é muito triste quando não tem abertura para o diálogo. Isso é dialética, né? Sim. Quando a gente fala em filosofia, a gente vai falar em Hegel, né? Para Hegel isso aí era um procedimento comum. A vida, ela tudo é os contrários. É a dinâmica, né? né? A dinâmica do universo, ela dá-se de forma da dialética, né? Traduzindo, é a síntese, né? Você tem a tese, a antítese e a síntese. E vamos chegar a um consenso. Exatamente. Porque não tem outro jeito. E vamos discutir. Discutir. Não vamos ficar com preconceitos, né? Sim. A gente tem que discutir as questões. Então é isso. Se a gente quer melhorar, quer viver em um país melhor, a gente quer resolver os nossos problemas, vamos ter que discutir. Soluções simples, né? Quando aparece um indivíduo que apresenta soluções simples, fáceis, desconfie. Desconfie. Não existe. Não é assim. Não é assim que as porque coisas não existe, funcionam. né? Não existe, né? E sabe uma bandido coisa, bom uma é bandido coisa que morto, é muito né? interessante. Desculpa. Não, eu dou aula de criminologia, eu falo, pessoal, hoje, primeira aula, o Douglas, eu falo assim, no primeiro dia de aula, olha, nós vamos falar o que a ciência diz sobre o crime. Sim. O que o senso comum diz não interessa. Aí eu tenho que explicar o que é ciência. E às vezes na sala de aula tem pessoas formadas em direito, né, em diversas áreas. E também tem pessoas ali, porque a carreira é segundo o ensino médio, né? E eu tenho que explicar o que é ciência. Primeira coisa, né? Vocês passaram às vezes, né, 8 anos no ensino fundamental, depois mais 3, não sabe o que é, mas aí eu explico o que é ciência. Por quê? A forma como a gente interpreta o mundo pode ser o senso comum. Resumindo de forma muito simplória, a gente interpreta o mundo ou pelo método científico, ou conhecimento científico, ou conhecimento teológico. O crime é o quê? É pecado. Não tem discussão, é um dogma, é fechado. Ou discussão filosófica também, ou o senso comum. Não discrimina o senso comum. 90%, 95% da forma como a gente lida com o senso as comum. coisas é o senso comum. Mas o senso comum, ele é carregado de preconceito, de tabus, até de dogmas, né? Ele não é um conhecimento raso das coisas. O conhecimento científico, não, ele vai passar pelo crivo da razão, vai discutir. Então é isso, a gente precisa começar a discutir as questões da forma científica. Esse negacionismo que a gente vê hoje é o senso comum, né? A gente vai negar a ciência, né? A gente vai... Nossa, negar a ciência... Em nome do quê, né? Meu Deus, né? É assustador, é um pouco assustador. Eu fico assustado. Eu Às vezes realmente... eu fico assustado. Eu realmente... Aliás, até assustado. eu fico assustado e até eu atuo um pouco mais forte. Por quê? Porque, nossa, o senso comum, ele, pelo amor de Deus, você não pode... Veja bem, não existe a dinâmica social, a sociedade é dinâmica. Sim. Aí você o mundo cria... gira, né? O próprio mundo está girando. A Terra está girando. Está girando. Tá girando. Você tem e não o é quê? plana, e não é plana. E você tem o quê? Você tem o quê? Um monte de regras para tentar fazer com que haja um convívio social. Só que a dinâmica social, ela é 1000 vezes mais rápido que o mundo legalista. Muito mais. Porque o mundo legalista demora. E a dinâmica social vai fazendo o quê? Criando mecanismos de adequação a essa dinâmica. E aí, como você disse, o direito tem que correr atrás e se adaptar, né? O direito corre atrás, religião corre atrás, Sim, tudo corre atrás. atrás. Precisa entender isso. E nessa dinâmica há os conflitos. Muitos conflitos. Por que há conflito? Porque nós somos humanos. Com certeza. Eu penso de uma maneira, ele pensa de outra, criou um conflito. E aí a gente vai tratar como inimigo? Não. Não, muito pelo contrário. Eu fico muito triste quando eu vejo isso na política, as pessoas trataram o outro que pensa diferente como inimigo. Não é inimigo, é adversário. É adversário. É adversário, né? Isso. São situações diferentes que, numa dialética, que é essa discussão, vai levar o quê? Uma resultante. Exatamente. Meu Deus, nunca ninguém estudou matemática? Certo? Sim. Vocês têm um vetor, mas para chegar a esse vetor, você tem uma coordenada aqui, outra daqui, você tem um vetor. E vai chegar lá num ponto, né? Química. Isso tudo está dentro do universo. Sim. Né?
isso está dentro da química, está dentro da física, isso está dentro das relações sociais, isso está dentro de tudo. E se não tiver essa noção, desculpa, vai ficar batendo cabeça. Mas isso é um problema que hoje, viu? Eu não sei se tem tempo para aqui, para falar bem resumidamente, que nós vivemos uma sociedade, nem todos, a academia, nem todo mundo aceita isso que eu vou falar agora, que é a pós-modernidade, não pós-verdade, a pós-modernidade. Que é alguns filósofos, como Habermas, que eu falo, tem quase 100 anos, é vivo até, ele vai falar de iluminismo tardio. O que é o iluminismo? O iluminismo era a crença na razão, né? Vamos quebrar os dogmas, o homem ele é o sujeito também de conseguir encontrar a verdade, através da razão. Né? O que acontece? Isso lá no auge do século XVIII. Né? Eu entendo que o iluminismo começou lá no Renascimento, auge do século XVIII. Hoje, existem discursos. O que aconteceu? Os discursos iluministas, eles acabaram não criando uma unidade. Ele acabou se pulverizando. Então, vamos discutir aqui aborto. Você tem discurso razoável, é plausível, é razoável. Tanto para o contrário, isso, mas como para a favor. E não consegue chegar em uma unidade. Então, esse é um problema que a gente... atual. Que é o problema do iluminismo. E eu tenho problema em relação a isso. Se for discutir iluminismo, eu quero discutir nesse jeito, sabe? Essa discussão do iluminismo. E não falar, iluminismo... Não, né, eu vou negar a ciência. Não. Né? Isso eu acho interessante. Porque a gente vive sim o iluminismo tardio, que é isso. O iluminismo ele não foi capaz de criar unidade. Né? A gente mas mesmo porque não há criou unidade. Diversas linguagens. Não há. Sim, pode ser. Sim. Você tem um cara que falou assim, o homem é o lobo do homem. Sim. O homem persegue o homem e mata. Sim. Você tem gente que fala assim, não, dá para andar junto. Certo? Você tem outro que diz o seguinte, não, vamos viver só a beleza da vida. Você tem você tem várias visões, né? Cosmovisões, sim. Isso, por isso que existe. Mas por isso, você fala, o homem é o lobo do homem. Mas por isso que existem regras, né? Sim. Por isso que era exatamente isso que ele estava discutindo na época. Né? O Thomas Hobbes falou, opa, temos que contratualista, né? Temos que ter regra. Se não houver regra, o homem vai querer sobressair sobre o outro, né? Eu vi um negócio na Turquia muito interessante. Quem for na Turquia, as propriedades não têm cercas. Você consegue compreender aqui? Eu já tive vários casos, sabe o que alguns idiotas, sabe o que fizeram? E fazem? A cerca está aqui. Ele pega e muda a cerca 50 centímetros. Ganhar um pouquinho mais do outro. Já tive. Você vai falar o quê para um cara desse? Sim, só para ganhar ali alguns metros quadrados a mais, né? Entendeu? Sim. Aí mas na Turquia não tem a cerca? Não tem a cerca? Não tem cerca. O cara tem a plantação dele, aí tem um caminhinho, assim, uma divisãozinha, já é a do outro, mas tem uma estaca ali. Olha que legal, né? Você vê, né? Por quê? Porque há consciência do quê? E mais, se nós, o plantador, um negócio que está acontecendo, um processo aqui em Jundiaí, e não em Jundiaí, tudo está acontecendo. Você tem módulos que você pode fazer com que aquele loteamento, por exemplo, não pode ter menor, numa área rural, por exemplo, menos do que 20 mil metros. Só que o sitiante, você tem que compreender o seguinte, aquele que vivia da terra já não consegue viver. Por quê? Porque o mundo está, o perímetro urbano está cercando isso. Você tem aquele sujeito que tem aquela área e não dá mais para ele sobreviver. Muitos fizeram o quê? Criaram restaurantes, familiares e tal, acaba se virando. Muitos não conseguem. Aí o que o cara faz? Ele divide. É ilegal. Aí ele toma crime, aí não sei o quê, não sei o quê. Isto é sobrevivência. Isto requer discussão. A discussão da criminalidade, você como professor, ela passa pela discussão, não pela criminalidade. Sim, porque o que você falou disso daqui, se passar pela criminalidade, você vai jogar o jovenzinho de 18 anos na jaula, quando ele sair de lá, ele vai matar meia dúzia. E pode matar o teu filho. Sim. Por quê? Porque ele está revoltado, ele virou fera. Sim. Né? Aquele poema que o Bujan, né? Recitou lá. Né? Quer dizer, a hora que ele enfrenta o opressor, porque ele é o oprimido, aí isto não. Isso não pode, né? Isso não pode.
Sofreu, teve uma subvida a vida inteira. Né? Até a vida inteira. O dia que ele... Como que você vê esses avanços sociais e também esse mundo que a gente se nega a olhar? Né? Isso a gente fala humanismo, né? Assim, quando a gente fala... Vamos falar do humanismo. Vai. Quando a gente fala... Até a ciência, por mais que você negue a ciência, a gente vê, a gente percebe a ciência, Douglas. É o celular. Meu, sim. Você pegar... na vacina. A vacina. Sim, a gente vê a tecnologia, os indivíduos, nós cidadãos, usamos a tecnologia. Então é fácil de a gente ver e aceitar a ciência. Agora, o humanismo já é mais diferente, né? O humanismo é teoria, né? Não é palpável, né? A gente vive uma sociedade que precisa... isso acho que é uma condição humana mesmo, né? Para a gente conseguir entender aquilo tem que ser palpável. A tecnologia é palpável, por isso que a gente dá esse valor para a ciência. Agora, o humanismo não. Então, quando a gente vai falar em direitos humanos, houve avanços? Eu entendo que houve avanços, viu, Douglas? Lógico que houve avanços, né? A gente vê avanços, né? Por mais que a gente fale, não, né? A gente está vivendo momentos, períodos estranhos, mas houve avanços, né? Os direitos humanos, né? Trouxe uma harmonia social. Basta você ver, e talvez hoje, esses conflitos que nós tenhamos hoje na sociedade é exatamente isso. Pessoas que viviam à margem da sociedade, como as mulheres, os gays, os negros, passaram a ter espaço. Nossa. Justo. As mulheres, até pouco tempo atrás, era relegada à condição de dona de casa. Cuidar dos filhos. Hoje a mulher foi para o mercado de trabalho. Não votava. E não votava, exatamente. Não, sabe o que o homem era? O cabeça do casal. Do casal. Eu lembro que eu fui uma vez despachar com um amigo que era juiz aqui, né? E fui despachar um direito da mulher. Ele falou, desculpa, não vou conceder. Por quê? Porque o homem é o cabeça do casal. Nossa, ou seja, tem que fazer no nome do homem e não da mulher. Da mulher. Pra a mulher não tem aquele direito. Tá vendo? Pô, isso eu estou falando... Pouco tempo atrás, né? Algumas... 30 anos, 40 anos atrás. E hoje nós vivemos uma sociedade, e quando a gente fala diversas identidades, estão aí e querendo o seu direito. Isso é o espaço. Sim. Então, você veja, e gera conflito. Sim. E gera conflito. É a mulher, é o negro, é o gay. O negro também, né? Sim. Tá aí. Porque, olha, vamos falar vamos voltar historicamente, para você pegar esse gancho aí. Os europeus vieram, sim, certo? Aqui, e escravizaram quem? O índio, o primeiro. Né? Que era... Essa mão de obra se rebelava, porque... E conhecia a floresta, era mais fácil fugir. E tinha uma outra forma de trabalho, de né? entender. De entender o trabalho era mais social, né? Sim. Dividido, né? Isso. E depois que chegou no negro. Lógico, financeiramente. Financeiramente, e depois... Bom, mas como que você resolve toda essa herança? Uma das questões mais terríveis que todos nós sentimos na pele. Se você está numa rua, vamos falar aquele 7 horas da noite, você está e vem vindo um negro. Negro. Muita gente muda de calçada. Sim, é triste isso. Porque é um medo que tem empírico esse medo. Sim. Eu vi o professor. É triste. Eu vi o professor falando uma coisa muito interessante. Ele falou, eu morava lá no centro em São Paulo, e aí eu voltava na noite da faculdade, 11h30 da faculdade, eu tinha que passar em frente a um cemitério. Ele falou, isso nos anos 70, né? Sim. O Cortella, o professor Cortella. Tá. Ele falou, olha, eu esperava alguém chegar. Alguém chegava junto, próximo a mim, eu falei, opa, agora eu vou passar atrás do muro do cemitério. Hoje em dia, você tem medo, se alguém chegar próximo, você sai correndo. Você não tem mais o medo do cemitério e do morto, você tem medo do outro, né, que tá. Mas o dos negros, infelizmente, é isso. O que aconteceu no Brasil? Acabou a escravidão, né, entre aspas. Olha, parece que Jundiaí foi o último lugar da escravidão. Acho que Campinas, essa região aqui, né? É triste isso. O que acontece com o negro? E aí o Brasil começa a trazer mão de obra de fora, da Itália, da Alemanha, e os negros vão para os morros, vão morar nos morros. Não dão um emprego para eles. Na verdade, ao fim da escravidão, em que vai ser pago, né, aquele trabalho de agricultura vai ser pago, trazem outros para fazer esse papel. E os imigrantes que vieram, os italianos. Todos, dos meus avós, bisavós, eu também, dos dois lados, do lado do meu pai e do lado da minha mãe. E eles vieram para trabalhar na agricultura. Foi o caso do meu bisavô, veio para trabalhar na agricultura. Prometiam terras, né? Inclusive. E os negros perderam, viu? A maioria perdeu por não ter noção da valorização que teria. Né? E aí foram
os negros, se existe ainda uma comunidade dos negros, foi graças à mulher, porque a mulher ainda continuou trabalhando, continuou passando roupa, continuou Sim. ainda na casa Sim. da mulher branca, continuou Sim. passando roupa, continuou lavando, continuou cozinhando, então ela ainda conseguia um sustento para o marido lá no morro, para sua família lá no morro. Sim. Então, veja, mas hoje a gente mudou, né? Hoje a gente... Nossa, Hoje até você vê aconteceu. todas essas resistências, né? Você viu? Você viu? Saiu. E aí é o conflito, né, o Douglas? E aí gera Sim. conflitos, todas essas resistências, querendo também fazer parte do Estado, você vai ter as pessoas, digamos assim, mais... eu não gosto... Conservador não é isso. Não vamos dizer essa Não, palavra mas essa conservador. palavra não é. Retrógrada, né? As Retrógrada. pessoas que não aceitam o diferente. Ele ainda Sim. quer... Ele até aceita o negro, mas se o negro se porte como branco, cristão, esse é bom. E não De é alma assim. branca. É triste isso, né? Quer dizer, e esse é um problema da ética hoje, contemporânea, né? É como Sim. buscar justiça para todos diante de diversas existências na nossa sociedade. Sim. E das diferenças Então, existentes. quando eu vejo esses conflitos, eu vejo pelo lado bom, porque era um lado que não tinha voz, que não tinha espaço, que passou a ganhar espaço. Sim. Que talvez, né, tá aí. Não, olha o avanço que teve em Sim, relação eu à vejo mulher. avanço. Por isso que eu vejo nossa. No direito, né? Você, Sim. se eu não estou enganado, isso é um senso comum meu aqui. Eu acho que há mais mulheres advogadas aqui em Jundiaí, não sei, do que homens. Sim, sim. Não, em todas Que legal, as áreas. que legal. Todas as Em todas áreas as médicas. Nossa, em todas as áreas. Sim, que legal. Eu acho muito legal isso. Nossa, Sim. não tem nem o que falar, né? A minha ex-esposa, ela não tinha condições de pagar a faculdade, ela fez medicina aqui. O que ela fez? Foi fazer inglês, ela foi dar aula de inglês para poder pagar meia faculdade, daí a maçonaria pagou uma outra parte. Resumo, acabou se tornando médica. Né? E o que é isso? É um avanço. Lógico que é. Nossa! Com certeza. E me lembro, na época, quantas médicas que se formaram. Né? Sim. Sim, porque antigamente havia algumas profissões, né? A mulher estava relegada, sei lá, à área social, assistente social, né? A mulher Sim. ou enfermagem, né? Sim. Mas ser médica não, porque aí a médica você passa numa hierarquia maior, né? E é isso. Então eu entendo que há um avanço, sim. Houve um avanço, com certeza, né? Há um avanço, a sociedade... Ainda bem, né? Sim, olha, está terminando, mas nossa, eu fiz questão de trazer o Betinho, o Rogério, porque o Rogério é uma baita cabeça, né? E um cara que entendeu também, né? Como funciona, né? E foi lá ver como funciona. Sim, curioso, né? Se expôs, né? E não tem outro jeito. Se você não sair da sua redoma Sua bolha. e não se expôs à vida, não se expor à vida, desculpa, você vai ser sempre preso dentro da sua bolha. E precisa compreender, é importante esse trabalho, né? Isso é dialética, isso é a discussão do mundo. Com certeza. É a discussão do ser humano, né? Por quê? Porque o conflito sempre vai existir, o conflito é salutar. As pessoas têm medo de conflito. Não. Não, conflito é gostoso. Porque as pessoas têm, às vezes a gente tem essa crença do maniqueísmo. Ou é bandido Sim. ou é mocinho. Sim. E não é assim. Não, ou aquela coisa platônica entre o bem Claro. e mal. Não é assim, né? Nossa, eu conheci gente, vamos falar assim, do lado de lá, nossa, que sou amigo até hoje. Que é diferente Sabe? do seu pensamento. Né? Lógico, que isso, tanta gente que eu conflitei, nossa, e se tornaram assim amicíssimos meus, né? Sim, sim. E tô aqui, olha, eu vou Por citar causa da dialética. Porque você tem Isso. você compreende isso. Sim. O outro não é inimigo. O Não. outro pode ser meu adversário no pensamento, né? Mas eu posso aprender com ele e ele pode Sim. aprender comigo, com Sim, certeza. lógico. Né? E você tem que estar aberto também para aprender. Exatamente. Porque a crença, o que acontece? A crença faz com que a gente fique preso. A crença que eu digo não é a crença religiosa, a crença no nosso conhecimento. A gente fique preso. E a gente somente usa o nosso aparelho cognitivo para quê? Que o momento? Para defender aquela nossa crença. Sim. E nunca para tentar entender o outro. Sim. Então, você veja como a crença é perigosa, né? Sim. Se a gente tiver essa dialética, tivesse essa Sim. coisa da dialética, essa dinâmica da dialética, a gente abre para o conhecimento. A gente aí parte para o conhecimento e não Sim. para o fechado, né? Do que é a crença. Né? Sim. Rogério, Obrigado, hein? Gostei as do câmaras papo. da TV Japi, brigadão, cara. Eu que agradeço. Nossa, muito gostoso conversar com você. Obrigado, Muito. eu que agradeço, Douglas. É um prazer, viu? Então, mas vai lá, fala com os nossos telespectadores aí.
Foi um prazer estar aqui hoje na conversa. Acho que foi uma conversa, foi muito agradável a conversa aqui, né? Você me conheceu hoje, eu já ouvi falar do Douglas há muitas décadas, viu, Douglas? Daí estudante lá, não diria o começo do século, mas já escutava do nome do Douglas. Eu sempre fui para cima, essa é a realidade. Sim. E gosto disso, porque... Foi um prazer. Sabe o que eu... Nós não conhecemos assim, né? Sim. Nessa coisa de discussão, na internet. As redes sociais, pessoal, podem ser também, sim, digamos assim, sim. de alto nível, porque Sim. nos conhecemos dessa forma. Sim, discutindo. Discutimos, né? Sim. Nem sempre concordamos. Sim. Mas estamos aqui, ninguém... Muito pelo contrário. É isso que cria a paixão pela discussão. Eu tenho essa paixão tão grande, porque isso aqui me dá vida. Com certeza. Né? É isso que eu me sinto vivo. Legal. Não, sim, também. Se você tem essa noção de querer participar, de querer, sabe, a vida não está ali preso em casa, a vida está na rua, a vida está em tudo. Sim, em tudo está a vida, né? Porque se a gente ficar preso ali, sentindo aquela proteção ali, falando, não, desculpa, você não está protegido. Você está naquilo que você falou, você está dentro de uma bolha, e essa bolha, acredite, até o fim da vida ela vai estourar. Sim. Mais dia ou menos dia, ela estoura. Sim. Né? Aí vem a conta, ela estoura na sexualidade, ela estoura nas crenças, não é isso? Sim. Ela estoura, ela estoura na falta de conhecimento, nos dogmas, ela vai estourar. Não tem como. Vai criar depressão, que é esse mal que está, nossa, está horrível para todo mundo. Sim, né? as pessoas, é uma doença moderna hoje, né? É uma doença moderna. Ansiedade e e depressão. Isso aí. Ansiedade e depressão. E acredite, jovens, é adolescentes. doença, não é frescura. Não. Eu vou trazer de novo aqui. Doença da mente, doença cognitiva. mente. São distúrbios, né? Distúrbios Sim. cognitivos, né? Distúrbios cognitivos. Rogério, brigadão, cara. Eu que agradeço. E ó, eu espero que vocês tenham gostado, espero que as provocações tenham, né? Refletido, né? Aquela história reverberar. Vocês precisam Pelo concordar menos com a gente, né? isso. Precisa concordar com a gente. Não. Então, uma plantinha ali, uma sementinha ali, passa a refletir, faça se indagar, ver que o mundo ele é muito maior do que a nossa visão, né? Ele é muito mais complexo que isso, né? Legadão. Brigadão. Abração a todos. Mãozinha. Tchau. Tchau. Ei, viu? Aqui é tchau. 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 Beijão a todos.